Oi, bem-vindo no meu canal. Eu sou o Fernando e hoje eu vou estar dando, não é bem uma aula, mas eu vou estar mostrando um pouco sobre API, sobre REST APIs e como que a gente faz para usar. O que é uma API? A API significa Application Programming Interface. Isso quer dizer que ela é uma interface para que outros programas possam usar essa função que você tem no seu programa. Se você tiver um programa que faça uma soma, por exemplo, você pode expor essa API e deixar que outras pessoas usem a partir de uma interface. Existem várias formas de se fazer uma API. Nessa aula a gente vai ver o REST, que é a forma que a gente está usando bastante hoje em dia, mas também tem SOAP, tem WCF, tem várias outras formas que a gente pode fazer. Então, o que é uma REST API? O que é o REST? Representational State Transfer. Ele traz para você, toda vez que você faz essa chamada, que você usa esse programa, um estado daquele dado. É como se ele trouxesse o estado de um objeto. Ou quando você manda o estado onde ele tem que ser cadastrado, tem que ser gravado em banco, gravado em algum lugar. Como é que funciona uma REST API? A gente tem um servidor. Esse servidor ele vai ter toda a programação que vai receber os endpoints, que vai receber as URLs que você precisa mandar, que vai tratar os dados, e você tem o cliente, que é o lado onde o cliente vai fazer essa chamada. O servidor pode ser dentro do cliente quando você estiver trabalhando entre aplicações, mas a forma mais comum é sempre um servidor externo. Como é que funciona isso? Quando você abre, por exemplo, um navegador e digita uma página, ele faz uma requisição e o servidor retorna para você um HTML, um CSS, um JavaScript. Esse processo é uma chamada de API. Então, quando você abre uma aplicação ou abre um navegador para fazer essa requisição, o cliente abre uma chamada para o servidor. O servidor, por sua vez, vai trabalhar os dados e vai devolver para o cliente o que o cliente precisa receber, o que o cliente está esperando. No caso do navegador, ele recebe uma página, mas você pode receber dados, pode receber imagens. Aí você tem alguns casos, quando você clica, por exemplo, para atualizar os dados ou para carregar o feed do Facebook ou alguma coisa assim, o servidor tem que buscar os dados numa base de dados. Essa base de dados nem sempre fica dentro do mesmo servidor e o servidor e nunca o cliente vai fazer essa conexão com o banco de dados. Então ele busca os dados, retorna para o servidor, processa os dados da forma que precisa e devolve para o cliente. No nosso exemplo aqui que eu vou fazer, eu vou mostrar como é que está sendo feito, eu vou usar 4 programas. Um deles é o Insomnia, ele é um programa para testar essas chamadas. Vou criar uma aplicação, um sitezinho HTML que faz chamadas de API e vou criar 2 servidores de API. Um deles é em C# e um deles é em Nest, que vai usar o Node, vai usar o Express por baixo para fazer esse servidor. E aí, em vez de ter um banco de dados, eu vou usar só um arquivo TXT que vai ter nomes, onde a gente vai poder incluir ou requisitar os nomes. Então, o nosso programa do Insomnia que eu vou mostrar, ele já é um programa pronto para isso, que você pode usar para testar. Ele vai se conectar tanto no servidor de C# e o servidor de C# vai conversar com o arquivo, no lugar do banco. E ele também vai conversar com a API Nest e essa API também vai conversar com o arquivo de nomes. Então, é um programa que conecta em 2 APIs, para retornar e para gravar dados. Com o site HTML eu fiz o mesmo processo. Então a gente vai ter um site HTML que vai conectar nessa API C#, vai fazer a leitura dos dados e vai retornar, vai fazer a gravação e vai retornar um código. E eu vou ter também esse mesmo site conectando numa API Nest que vai fazer o mesmo processo. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar o servidor de C#. Esse servidor de C# eu estou usando o .NET Core porque ele é multiplataforma. Estou usando Linux aqui, mas ele também funciona dentro do Mac e funciona dentro do Windows. Você pode criar na plataforma que você usa. Eu não vou entrar em detalhes do processo de programação dessa API, mas eu vou dar uma explicação geral de como que isso vai acontecer. Ele tem aqui uma definição para dizer o caminho que eu vou usar. Então vai ser o meu IP barra a rota que eu estiver usando. Nesse caso, barra API barra o nome do controller.
O nome do controller você consegue ver aqui embaixo no nome da classe, Values Controller. O C Sharp ele trabalha, ele faz muita coisa sozinho, então ele automaticamente vai usar apenas o nome Values. Ele vai tirar o controller, porque ele já entende que faz parte do nome, então ele vai tirar e vai usar Values. Quando eu for fazer a chamada, eu vou chamar o IP com a porta barra API barra Values. Quando eu fizer isso, ele vai cair dentro dessa classe. Se eu fizer um GET, e aí tem aqui a definição, se eu fizer um HTTP GET, ele vai cair nessa primeira função, e se eu fizer um HTTP POST, ele vai cair na segunda função. Eu tenho aqui um file name, que é para dizer onde vai estar o meu arquivo, que é basicamente esse arquivo de nomes aqui, certo? E aí, quando você fizer um GET, o que ele vai fazer? Ele vai ler esse arquivo e vai retornar o arquivo separado por quebra de linha. Então, se eu abrir o arquivo agora, eu vou abrir aqui um terminal novo, certo? Projetos beta. Se eu der um cat no arquivo, ou seja, se eu ler o conteúdo do arquivo, eu tenho Fernando. Tem só esse nome. Se eu fizer essa chamada aqui, tem que retornar Fernando. Quando eu fizer um post, é um pouquinho diferente, porque o post eu estou passando um dado para ser incluído. O REST API não precisa ter um JSON, ele pode trabalhar com qualquer tipo de arquivo e às vezes com arquivo nenhum, você pode passar parâmetro, mas a forma mais comum é sempre passar um arquivo JSON. Quando você fizer um post, ele vai ler do corpo da mensagem aonde vai ter esse meu arquivo JSON, e ele vai carregar isso como um dicionário, ou seja, ele vai fazer chave e valor. E nos dois casos, a chave e valor serão strings. O conceito aqui que eu estou usando, eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil, é que o meu arquivo seja name, dois pontos, e o nome que eu quero colocar. Então, qualquer coisa. Essa qualquer coisa vai ser inclusa dentro do arquivo numa linha nova. É isso que ele vai fazer. Tanto para essa API em C Sharp, quanto para a API em REST. Então, ele vai fazer um file, append ao text e vai carregar o nome. É bem simples. É uma linha mesmo, e no retorno não tem nada, porque o meu tipo é void. A única coisa que eu vou ter é o código do status, que no caso vai ser 200 ou 201, depende do que está sendo feito. Aqui dentro, onde eu estou fazendo System.io String Reader, dependendo da linguagem que você usar, você vai colocar a conexão com o banco e a chamada de banco e o que quer que você precisa fazer. Além disso, eu também fiz a outra API, a API Nest. Essa aqui ainda está um pouquinho mais simples, né? Você pode ver que ela é bem parecida. Eu tenho o caminho, então aqui não tem barra API, é direto barra values, o IP, a porta barra values. Aí eu tenho o nome do arquivo, onde eu vou estar carregando, que é onde seria o banco de dados, e eu vou ter aqui get, quase da mesma forma que eu tenho em C Sharp, aqui eu tenho também get, o nome da função, o tipo de retorno e o que ele vai estar fazendo. Que de novo, ele vai ler um arquivo, vai jogar para string no caso, e vai separar pela quebra de linha. Então eu vou retornar um array separando os nomes. No post vai fazer a mesma coisa, eu tenho um body porque eu vou enviar da mesma forma, chamando ele de req para requisição, e dentro da função, de novo, eu vou fazer um append dentro do arquivo. Se der erro, eu vou dizer que deu algum erro. Mas essas funções aqui são equivalentes no Nest e no C Sharp. Na linguagem que você for fazer, você precisa colocar ou a sua gravação em banco ou a sua gravação de arquivo, ou onde quer que você esteja gravando os dados. Essas duas funções, então, nós vamos testar primeiro. Eu vou voltar aqui na apresentação. Nós vamos testar primeiro com o Insomnia, que ele vai fazer uma chamada C Sharp, vai carregar os dados e vai devolver, e depois vai fazer uma inclusão de dado e vai retornar para a gente consultar, e depois ele vai fazer isso no Nest. Eu tenho aqui o Insomnia instalado. No C Sharp eu estou fazendo um GET, estou colocando HTTPS, porque o C Sharp já pede, localhost 5001, porque é a porta padrão que ele vai abrir, tá? O C Sharp abre por padrão essa porta no Netcore. Aí, barra API, barra values, porque é exatamente o que está aqui, barra, né, o IP com API e o controller que é values.
Como eu estou fazendo um get, ele tem que cair nesta função, que tem que retornar para mim todos os nomes, né? Os nomes até o momento só tem o meu nome, Fernando. Então quando eu clico em send, ele retorna Fernando e uma quebra de linha vazia. Se eu fizer um post, ou seja, eu estou indo para esta segunda função, eu tenho que enviar algum dado. Então eu vim aqui no body e pedi um JSON. E coloquei name e inclusão de nome via C#. Quando eu clicar em send, ele retornou 200 para mim, mas não retornou nada, que é o padrão do C#. E se eu vier aqui em consultar de novo, dessa vez ele traz inclusão de nome via C#, porque é o que eu acabei de fazer. Eu vou parar esse aqui e vou colocar um writeLine para a gente poder ler o arquivo. Filename não, tem que ser stringreader.read to end .toString. Só isso. Eu vou salvar, vou startar de novo, ele vai abrir uma página com erro para mim, porque a primeira página não tem nada, né? Eu não configurei nada aqui. Então quando eu vir aqui no Insomnia e mandar de novo, ele vai cair ali para mim. Eu vou passar mais uma linha e ele vai fazer um writeLine. Se eu abrir o console, Output Debug, ele vai ter aqui para mim Fernando e inclusão de nome via C#. Então ele está lendo, está devolvendo, lendo até o final e fazendo um split. Se eu ler aqui como Hall, ele trouxe para mim um array separado por vírgula. O último é sempre uma quebra de linha, então é sempre uma linha vazia. Aí eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa, né? Então eu fiz um request, fiz um get, fiz um post, e eu vou vir aqui agora na segunda API. Então aqui nessa aqui de baixo, na API Nest, né, a gente fez essa aqui, vamos fazer essa segunda com a API Nest. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um request, tá? Ela já está rodando aqui para mim no console. Tá? Eu já deixei as duas rodando. Como o objetivo não é aprender a programar essas APIs, eu já deixei tudo pronto. A gente fazendo o request, ele traz o meu nome, inclusão via C#, porque a gente já fez isso. E aqui a gente está fazendo um get, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai ler um arquivo e vai retornar separando na quebra de linha. Então se eu vir aqui em raw data, ele traz a mesma coisa. E se eu fizer um post, inclusão de nome via nest, aqui para mim, nesse post, ele está retornando o nome, tá? Então o nome que eu incluí aqui, ele vai retornar para mim, mas não precisaria, é só para didaticamente a gente saber que ele foi até o final. E se eu vier aqui e fizer de novo um get, ele traz para mim os dois nomes, porque ele incluiu mais um. Agora a gente vai fazer a partir do site HTML, e esse eu vou mostrar o código, mostrar como eu fiz. Então eu vou fechar o Insomnia, que a gente não precisa, e eu tenho aqui na página, eu criei um servidor para lançar essa página, né? Então eu tenho aqui nessa primeira coluna a API em C# e na segunda coluna a API em Nest. Vou fazer uma busca de dados, ele trouxe para mim todos os dados. Eu já estou colocando um console log para a gente mostrar o retorno, que vem daquela mesma forma que a gente viu na aplicação pronta. Quando eu faço via Nest, ele retorna a mesma coisa. Eu estou fazendo chamada para APIs diferentes, mas elas estão retornando idêntico. Se eu vier aqui e quiser adicionar um nome, então vamos colocar aqui adição de nome via HTML, C#, API C#. Vamos adicionar um nome. Ele retornou aqui para mim dizendo que está ok. Status 200 retornou dizendo que está ok. Adição de nome via HTML, API Nest. Aqui ele vai retornar para mim
201, dizendo que foi criado, né, com o texto de criado. Eu posso buscar também, eu não estou trazendo aqui, mas eu posso buscar o retorno desse envio. Para mim não interessa, que seria o mesmo nome que eu enviei, mas nesse caso não precisa. Se eu voltar aqui e fizer mais uma busca de dados, você consegue ver que tem inclusão de nome via NEST, inclusão de nome via API C#, adição de nome via HTML, API NEST e HTML API C#. Se eu fizer aqui, ele faz a mesma coisa. Esse projeto, e os outros também, mas esse em específico, eu vou colocar no meu GitHub, então vai ter um link em algum lugar do vídeo. Você vai poder abrir ele e testar passo a passo tudo que está sendo feito. Vai ter algum material de instrução de como instalar, né, porque são três linguagens, aí, três processos diferentes. Né? A gente tem C#, a gente tem Node e a gente tem direto essa aplicação HTML. Essa aplicação HTML ela é bem simplesinha, é uma aplicação bem simples. Eu estou usando aqui Bulma para deixar ele mais bonitinho, mas é só uma questão visual. O que é importante? Esses dados aqui é um botão que vai fazer a busca e um ID embaixo para colocar os nomes, que é esse primeiro botão e o texto aqui embaixo. Depois eu tenho um input e tenho um botão para adicionar o nome. Eu tenho aqui um input e um botão adicionar nome. A mesma coisa ele acontece aqui embaixo, só que para Nest. E aí, aqui no final, eu estou incluindo um script de JavaScript, porque é esse JavaScript que vai fazer essas chamadas, que vai fazer uma chamada requisitando os dados do banco sem precisar atualizar a página. Então, eu já criei aqui um arquivo chamado index.js. Nessa minha pasta eu tenho index.html e index.js, não tenho mais nada. É muito simples. Eu carreguei um evento aqui no começo, né, para poder carregar as funções, esse é o básico do JavaScript. E aí eu carreguei aqui a busca de dados, ou seja, essa primeira função aqui do botão. Depois o envio de dados. Aí para a API Nest é a mesma coisa, busca de dados e envio de dados. Certo? Então vamos analisar elas com calma. Eu estou adicionando um listener, ou seja, quando clicar no botão, né, ele vai chamar esse evento. E esse evento vai fazer um fetch. Você pode passar parâmetros dizendo se ele é get ou post, mas a função dele é fazer uma chamada externa, né, usar uma API ou trazer algum recurso. Então, como é que eu estou fazendo essa chamada aqui? Eu estou fazendo um fetch para o HTTPS localhost 5001, que é o meu servidor C# /API /values. É o mesmo nome que eu passei para o Insomnia. E aí eu estou fazendo, eu estou usando Promise. Promises é usado para processamento assíncrono, que é bem comum no JavaScript. Vale a pena dar uma olhada. E eu estou fazendo aqui, se der tudo certo, eu vou retornar a resposta .json, ele vai converter. E se der rejeição, eu vou mostrar deu erro e vou devolver nada. Depois que ele converter isso, seja o erro, seja o resultado, eu vou mostrar o que é, vou mostrar no console, que é essa mensagem aqui no cantinho, e em seguida eu vou popular o meu data, que é o meu campo de nomes. E aqui embaixo, quando eu for fazer o post, eu vou fazer um clique para o botão, e o que vai acontecer? Aqui eu vou, além o fetch aqui para mim só tem um parâmetro. No post eu vou criar um segundo parâmetro aqui, que é um objeto. Esse objeto vai ter um método, por padrão, se você não coloca ele é get, então eu estou dizendo que é um post, né? Se você olhar aqui ele diz que é post, e se olhar no do C# também é um post. Então eu configurei para mandar um post. Precisa sempre ser um post? Não, não precisa. É padrão a gente colocar o CRUD nas regras do HTML, então get, put, post, delete, mas não é obrigatório, é só uma recomendação. Você pode fazer da forma que você quiser, não tem problema algum. Ele vai pegar o body, ou seja, o que eu estou mandando, né? O meu body aqui, ele vai pegar o new name. O new name ele vai criar um documento, ele cria um objeto com o nome de name e o segundo valor com o valor que eu digitei. Eu estou compondo aquela mesma
esse objeto aqui, name, dois pontos, alguma coisa. Quando eu faço JSON.stringify, ele transforma esse objeto em um JSON. E aí, quando eu coloco em headers, dizendo que o meu content type é application JSON, são dados que eu estou mandando no formato JSON, ele vai enviar. E aqui ele vai fazer o console de se der certo ou não. É o mesmo processo, não teria problema algum. Para a API Nest é exatamente a mesma coisa. O que vai mudar? Vai mudar o IP e não vai ter o API no final. Então a gente viu com Insomnia, passando pelo C#, passando pelo Nest, gravando os dados. E a gente viu também pelo HTML, fazendo na mão, passando pelo C# e pelo Nest. Se você tiver alguma dúvida, põe nos comentários do vídeo ou entre em contato comigo. E eu fico por aqui. Tchau!